Olá, acadêmicos! Nessa aula, iremos explorar o conceito de números decimais, chamados popularmente de números com vírgula. São muito usuais no cotidiano da vida em sociedade. Como exemplo prático da sua utilidade, basta lembrar do sistema monetário brasileiro, ou seja, do dinheiro que utilizamos para fazer compras. Ao irmos ao supermercado, acabamos comprando produtos dos mais diferenciados valores, e muitos deles com valores utilizando as casas decimais. Os números decimais têm origem nas frações, conteúdo já trabalhado em aulas anteriores. A percepção da relação entre números fracionários e números com vírgula é essencial para você compreender o conteúdo que iremos abordar. Se você tem facilidade em fazer operações com números inteiros, acredito que não apresentará nenhuma dificuldade na compreensão desse conceito. Lembrando um pouquinho da nossa aula de fração, imaginemos, por exemplo, a fração 1/2. Como poderíamos representá-la de outra maneira? Bom, quando representamos a fração 1/2, estamos tratando da metade de um valor, ou seja, 1/2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2, que dá como resultado 0,5. Portanto, 1/2 equivale ao número decimal 0,5. Observe que ao utilizar os números decimais, você sempre acaba fazendo relações com os números fracionários. Sendo assim, a fração 1/4 equivale a 0,25. A fração 3/2 equivale a 1,5. A fração 7/2 equivale a 3,5. Todos os valores exemplificados são apenas representações diferentes do mesmo valor. Todo número decimal é composto de uma parte que chamamos de parte inteira e outra que chamamos de parte decimal. Nesse exemplo, o número 1 é a parte inteira e o número 17 é a parte decimal. A leitura pode ser feita como 1 inteiro e 17 centésimos, ou, de uma forma mais popular, 1,17. Chamamos de casa decimal a posição que um número ocupa após a vírgula de um número decimal. É necessário tomar muito cuidado com a leitura desses números, para que não haja nenhuma confusão. Por exemplo, 0,1 pode ser lido como 1/10, 0,52 pode ser lido como 52 centésimos, 2,14 pode ser lido como 2 inteiros e 14 centésimos. Chamamos a atenção no aspecto dessa leitura para que não ocorram confusões com suas representações. Temos como exemplo 0,1, 1/10, que é igual a 0,10, que é 10 centésimos. Porém, 0,01, 1 centésimo, representa um valor menor que 1/10. Cuidado também na representação dos números naturais. Por exemplo, 2 é igual a 2,0, mas 2 é menor que 2,01. Lembre-se que entre dois números naturais há infinito números decimais. Ao efetuar qualquer operação matemática, você poderá optar por usar números decimais ou fracionários para chegar a uma resposta. Mas isto vai sempre depender da sua experiência pessoal com a matemática. Seguem duas formas que podemos representar o exemplo. A forma popular, 45,432. E uma fórmula não usual, mas matematicamente correta, podemos dizer 45 inteiros e 432 milésimos. Vamos agora refletir um pouco sobre as operações com números decimais. Ao pensar as operações de adição e subtração, devemos sempre lembrar de colocar vírgula embaixo de vírgula, antes de efetuar a operação. Isto facilitará
para chegarmos ao resultado correto. Com esse procedimento, bastante simples, evita-se confundir parte inteira com parte fracionária. Você deve estar pensando, mas hoje, em pleno século XXI, eu preciso saber resolver tais operações com tanta tecnologia à minha disposição? Caro aluno, tenho ciência dos artefatos tecnológicos que podem ser utilizados para apoiá-lo, como calculadora, planilha de Excel, entre outros. Mas vamos deixar esses artefatos como ferramenta para cálculos mais complexos, pois no seu dia a dia, muitas vezes precisa dar uma resposta ou verificar se algo está correto, por exemplo, um troco, onde você, naquele instante, não está com nenhuma ferramenta tecnológica como apoio. Ao armarmos a operação, aconselho completar as casas vazias com o número 0. Isso ajudará a não fazer confusões. Perceba no exemplo o número 2,017 mais 3,1. O que nós fazemos? Nós completamos com 2 zeros o termo de baixo, ficando 2,017 mais 3,100. Então, nós igualamos as casas e as vírgulas ficaram vírgula embaixo de vírgula. Aí sim fazemos a operação. 7 mais 0 é 7, 1 mais 0 é 1, 0 mais 1 é 1, 2 mais 3 é 5 e só abaixo a vírgula. Portanto, temos como resultado da operação o número 5,117. Já no segundo exemplo, temos 4 menos 3,1, que é igual a 0,9. Perceba como que incluímos o número 0 ao lado do 4, antes de fazer a operação para evitar equívocos. Para uma melhor compreensão, vou passar um exemplo análogo. Pense quanto é R$ 4,00 menos R$ 3,10. Com certeza, rapidamente você chegou ao resultado 90 centavos. Foi esse o raciocínio utilizado no exemplo citado. Na operação de multiplicação, devemos ter um cuidado à parte, pois ao efetuá-la, não importa a disposição das vírgulas. Primeiramente, efetuamos a operação com os números, como se as vírgulas não existissem, e no final, contamos os números de casas decimais em cada produto, para assim poder representar a vírgula corretamente. Observe. 2,07 vezes 3, ao efetuarmos essa operação, sem considerar a vírgula, encontramos como resultado o número 621. Mas, posteriormente, a multiplicação, devemos contar quantos números estão após a vírgula entre os produtos multiplicados. Nesse exemplo, temos apenas 2 números depois da vírgula, o número 0 e o número 7. Assim, no resultado final, incluímos 2 casas decimais e o resultado correto da multiplicação fica 6,21. Na operação seguinte, temos 5,1 vezes 1,2. Como temos um número depois da vírgula de cada produto, no resultado final, ao colocar a vírgula, contamos 2 casas decimais. Temos como resultado o valor 6,12. Devemos ter muito cuidado quando as operações de multiplicação são acompanhadas do zero. Perceba que no exemplo temos 1 centésimo vezes 1 décimo. Percebe-se que há 3 casas decimais entre os produtos. Portanto, na resposta final, devemos incluir a vírgula com 3 casas decimais. Nesse exemplo, obtemos o resultado 0,001, ou seja, 1 milésimo. Em relação à resolução da operação de divisão, se torna necessário outro cuidado. Primeiramente,
precisamos igualar o número de casas decimais do dividendo e divisor da operação e depois seguir a operação. Caso a operação tenha um número natural como resto, menor que o divisor, acrescenta-se um zero à direita desse número e uma vírgula no quociente para dar continuidade à resolução. Um dos requisitos para se compreender esse procedimento é o conhecimento da tabuada, pois sem isso se torna difícil tal compreensão. Acompanhe os exemplos. No primeiro exemplo, temos 8,8 dividido por 2,2. Como as casas já estão igualadas, com um número após a vírgula em ambos os produtos, basta efetuarmos a divisão 88 por 22, que é igual a 4. No segundo exemplo, temos 12,6 dividido por 2. Primeiramente, igualamos as casas decimais, ou seja, coloca-se um zero ao lado do número 2 e corta-se a vírgula. Temos assim 126 dividido por 20, que dá o valor de 6,3. No terceiro exemplo, temos 5 dividido por 0,1. Ao igualar as casas decimais, definimos a operação como 50 dividido por 1, que dá como resultado 50. No quarto exemplo, temos 9,9 dividido por 2,20. Igualamos as casas decimais e cortamos a vírgula. Em seguida, fazemos a operação de divisão, que dá 4,5. A utilização dos números decimais no cotidiano é bastante frequente. Imagine que você vá até um supermercado e compre 2 litros de leite a R$ 1,85 cada um, mais um pacote de bolacha que custe R$ 2,20. Ao passar no caixa, entregou uma nota de R$ 10. Quanto receberá de troco? Perceba que nesse simples exemplo, estamos tratando de uma operação de multiplicação, outra de adição e outra de subtração com números decimais. Mas afinal, quanto vai ser o meu troco? Observe no slide. Perceba que 1,85 vezes 2 é igual a 3,70, ou seja, R$ 3,70. R$ 3,70 foi gasto com os leites, mais 2,20 centavos com o pacote de bolacha. O total da compra ficou em 5,90 centavos. Como tinha pago com uma nota de R$ 10, sobrou de troco 4,10. Você deve ter percebido que para trabalhar com os números decimais exige muita atenção. Porém, os procedimentos são bastante simples. É muito importante que tais conceitos fiquem claros para vocês, pois isso vai ajudá-los em cálculos um pouco mais complexos. Vale a pena buscar resolver alguns exercícios que envolvam tais procedimentos, para assim você fazer uma autoavaliação do seu processo de entendimento. A compreensão desse conteúdo é importante em diferentes ramos da matemática, como, por exemplo, na geometria, ao trabalhar no cálculo de perímetros, áreas e volumes, na área de estatística, ao trabalhar com a análise de gráficos e percentuais, na área financeira, ao trabalhar com amortizações, custos e planejamento. Espero, com as explicações, ter contribuído para o seu amadurecimento em relação a tais conteúdos.